Rádio. A rádio oficial de quem investe. O Bruno Mazzoni tá ao vivo com a gente, na ponta da conexão, pra gente conversar. Ô Brunão, bem-vindo. Vamos falar primeiro dos Estados Unidos, como já virou padrão aqui, regra do nosso bate-papo, da nossa conversa, enquanto eu agradeço aqui ao Coleta por mais um dia de comentários no nosso jornal, que é que os gráficos revelam. E vamos ver como é que isso pode impactar, de repente, da porta pra dentro. 3 dias seguidos, de bolsa pra baixo, dólar pra cima, só quem tá vendido tá feliz. É isso, Léo. Bom dia. Zé Vendinhas, né? Zé Vendinhas diversos estão felizes e quem compra dólar também tá contente. Vamos lá, eu tô aqui com o DXY já compartilhado com vocês. Pessoal, em qualquer outro momento do ano de 2022, muito provavelmente, ao menos ontem e antes de ontem, nós teríamos aqui no Brasil, e em todos os emergentes tiveram, né, altas, tá? Então foi um momento em que o dólar perde força, bem como a gente imaginava, depois da troca de cadeiras no Reino Unido, a gente teve uma valorização da Libra importante. Isso pressiona um pouquinho do dólar. Sinalização do Banco Central, como você e o Colete estavam comentando ontem, canadense, foi importante também para acalmar um pouquinho do mercado de juros e começar a travar uma batalha bem boa, né, das opiniões. Vamos para equities, né, vamos para ações, vamos para renda variável ou vamos para renda fixa. Hoje começa a se equilibrar essa disputa e o dólar cedeu, pessoal. Eu acredito que esse mês de outubro aqui ele tenha mais, talvez até sexta ainda para ceder, só que sexta-feira tem o PCI. Então é bem importante, eu sei que hoje tem resultado corporativo da Apple, vai trazer bastante atenção, volatilidade intraday, mas a próxima tendência, tá? Já que tivemos tendência de alta desde o começo da semana, a próxima para a semana que vem é o PCI. Ele vai dar ali o primeiro encargo e aí sexta-feira que vem o payroll de novembro. São os dados mais importantes para a gente estar olhando, por mais que o cenário corporativo também tenha protagonismo, na minha opinião, menor. Tá? Então o DXY hoje ele sobe, mas vem aqui de sequências de queda, o que deve alimentar essa subidinha no intraday, um pouquinho de mau humor ou lateralização para o S&P. Curva de juros americana, depois de 4 dias aqui de queda, hoje tem uma abertura, uma nova abertura, mas ainda assim bem menor, bem lenta, de acordo com as últimas quedas. Então hoje deve ser um mercado de estabilização, de preparação para dados que, na minha opinião, vão ser importantes amanhã. Corporativo hoje, então no stock picking ali gera um pouquinho de volatilidade, mas para a tendência, creio que seja amanhã. E vocês estavam comentando sobre expectativa de juros, né, Léo? Semana passada, eu acho que foi semana passada que você perguntou para mim como é que tá as expectativas para dezembro do Fed, né? Tava pau a pau, agora não. Agora quem está apostando nos pontos 50 estão ganhando aqui por pouco, tá? O dado de amanhã vai mexer com essa expectativa aqui, sem dúvida nenhuma. Então a reunião de hoje acaba ficando com menos protagonismo. O dado de amanhã é importante. Quanto mais mexer o lado esquerdo aqui do 51,5, quem aposta em ponto 50, mais o S&P ganha fôlego de alta. Hoje o S&P, terminando a parte gringa aqui, o S&P dorme na mesma precificação de terça-feira, do começo da semana. Então acredito que vai ficar ali em 3.800, 3.822, com muita disputa hoje, apesar dos resultados corporativos importantes. E amanhã sim, um PCI azedão, tá? A gente deve voltar aqui para os 3.700, que ainda é saudável, de acordo com a alta do mês, mas para o intraday, para o curtíssimo prazo, vai trazer aí uma certa tristeza, um certo pânico até os 3.700. Eu vejo essa queda tranquila se o PCI vier salgado. Boa, Brunão. É só o início, hein? Vamos passear agora pelos gráficos relacionados às commodities. Minério de ferro, petróleo. Rapaz, minério para baixo, petróleo para cima. Vamos lá. Vamos lá, Léo. Eu vou colocar o minério de ferro, para quem gosta de seguir lá no TradingView, tá? É o FEF. E eu ponho sempre o contrato futuro na frente, né, do próximo vencimento, na frente. E ele tomou um baque ontem. Foi uma das maiores quedas, eu acho, é a maior queda, eu acho que do último trimestre e com maior volume, né? Então, se isso é um sinal de Xi Jinping muito poderoso por lá, da fraqueza econômica asiática, ou principalmente da China, pessoal, o minério de ferro tomou um banho, tá? Então, por mais que a Vale hoje repercuta um bom resultado, como foi as prévias operacionais, ou pelo menos a gente tem essa expectativa, o mercado cada vez mais se inunda de oferta, tá? E a demanda não acelera. Então isso naturalmente
traz o minério de ferro. Agora sim, pessoal, o minério de ferro está necessariamente aqui nas mínimas de 2020 pré-pandemia. A gente voltou, né? Voltamos aí 2 anos. Quando eu coloco o gráfico mais importante para você, acionista da Vale, só para ter uma expectativa, tá, de como é que está a correlação, o minério de ferro, esse gráfico que vocês estão vendo feioso aí, o minério de ferro é o vermelhinho, tá? E a Vale e a Semin, a Vale sendo o azul e a Semin sendo o cinza. Prestem mais atenção na movimentação. Vale e minério de ferro durante o ano inteiro bem coladinhos. Ups, acabei apagando aqui, bem coladinhos, certo? Com a mesma correlação. E de repente, pós-PEC dos benefícios, perdão, ali em agosto, finalzinho de julho e agosto, a Vale, pum, despontou não, né? Começou a subir levemente, mas subir, tá? E a boca de jacaré tá cada vez maior, tá? O minério de ferro no ano já cai 30%, a Vale aqui sobe 2,9%, tá? O que pode segurar a Vale, pessoal? O que pode segurar é uma política de dividendos bem forte, divulgar uma DataX, assim como fez a Petrobras, e aí gera aquela corrida, mas tomem cuidado vocês traders, tá? Porque a correlação Semin, minério de ferro, tá ok, Vale, minério de ferro, com certeza não. A boca de jacaré tá bem grande, como eu mostrei aqui. Partindo para o petróleo, esse não, esse finalmente ele dá um sinal mais forte de alta. A gente tinha expectativa aqui que ele ia sobreviver aos 88, iria sobreviver aos 91, de fato sobreviveu, deve fechar o mês de outubro com uma valorização acima, bem acima aí de 10%, talvez 15% a 20%. Então se preparem, novembrão deve vir um baita reajuste aí nas bombas. E o petróleo sobe hoje, Léo, então é um momento interessante. Seria um momento interessante dentro de um mundo normal, sem eleições, para as ações do setor, inclusive para a Petrobras. Boa, maestro Bruno. 9-2. Você vai falar do Dolfut, do Indifut, vai trazer o raciocínio e o foco para o mercado de futuros brasileiro, que já trouxe o seu alô. Moeda americana está praticamente estável. 0,07% agora de baixa. Incorpora o viés de baixa agora, 0,21% de recuo, R$ 5,377. Será que a gente vai ver finalmente o dólar dar aquela emagrecida? Porque segunda, terça e quarta não foram dias assim. A bolsa, se o dólar vai para baixo ou não, a princípio está indo para baixo, vamos ver se encorpa. Mas a bolsa, apesar de ter ido para baixo na segunda, na terça e na quarta, não está indo para cima a julgar pelo Indifut. Nós temos um recuo de 0,47%, 114.615 pontos, vai intensificando o viés baixista a bolsa brasileira com o Ibovespa Futuro. A curva de juros, Bruno, está praticamente no 0 a 0, estável ou levemente enxugando o pedido de prêmio. Vamos dar mais tempo aqui para a curva de juros adquirir, se é que vai adquirir uma direção um pouco mais forte para cima ou para baixo. Falar que ela está mais próxima à estabilidade é o mais preciso. Dólar, 0,20% de recuo, parece ter parado um pouco nessa faixa. Indifut toca a mínima intradiária, 114.500 pontos, recuo de 0,62%. E ao que me parece, o mercado continua vendo tudo muito embolado, muito confuso e uma reta final para o segundo turno difícil de se ler. O que se traduz com essa pressão vendedora se sobrepondo à compradora. Vamos pegar essa carona aí para você falar do Indifut, do Dolfut, dos principais pontos. Espaço é seu, Brunão. Vamos lá, Léo. Rapidamente passando pela curva de juros longa. Então ontem a gente falou que é o mercado mais adulto da Faria Lima, é a curva de juros longa, por esse movimento aqui, pessoal. Esse gráfico pega desde o dia 10 de agosto até o momento atual, até o dia atual. Nós não temos aqui uma tendência, a gente tem muito bem uma consolidação. Então esse mercado aqui, ele deveria sinalizar dólar e Ibovespa, só que infelizmente Ibovespa foi muito acima do esperado e o dólar também agora começa a azedar muito mais do que a curva de juros pede, né? A curva de juros está subindo, tá? E o dólar se valorizando, que é uma dupla muito ruim para a economia real. Então juros estáveis, eu acredito que vai se manter no máximo 12, perto do momento atual. Então cada vez que os juros bate para mim pré-eleição, ou seja, hoje e amanhã sobra, né, de dias. Quanto mais próximo ele fica dos 11,80, 11,90 da abertura de hoje, mais eu fico de olho em small cap, mais eu fico de olho em empresas que dependem e têm mais sensibilidade, porque a minha ótica é que cai, é que vai fechar e que não vai romper para cima, tá certo? Assim como quando chegar aqui nos 11,12, é o momento oposto de eu realizar as small caps, que eu não vejo que fecha mais do que o 11,12, como foi ali pré-primeiro turno. Índice, falando dos pontos, pessoal, hoje está aqui uma abertura bem ruim, tá? Caso ele rompa o nosso ponto de suporte de ontem, que foi o 114.215, né? O meu destino é único para o índice, hoje e amanhã, tá? 113.225, 112.760, mínimo,
certo? Eu não vejo o pré-eleição ele não bater aqui, tá? E aí no pós-eleição é um bichinho diferente, tá? Mas vamos supor que o R para baixo, ele vá além do 112.760, 113.225. É o ponto que o Gui vai se lembrar quando ele participar aqui, 111.250. É o VWAP comprador lá no 111.240. Então aqui o ponto bem forte. Eu que estou um pouquinho mais, entre aspas, otimista, 113 mil, que é o ponto ali pré-primeiro turno, que é o que o juros está pedindo e sinalizando. Tá? Para cima, 115.775, 115.875, 115.920 são as primeiras paradas, e o mais justo, aonde que é a melhor venda para você que quer ser vendedor do índice aí pré-eleição, a melhor venda está em 117.440, 117.465, 117.705, VWAP, vendedor da semana. Tá? O Dolinha, ele já abriu em queda graças a Odin, né? Confesso que eu não quero esse cara acima dos 5.399, ele vai chutar a minha análise toda para o lixo. Então, quanto mais ele ficar aí no 5.399, mais eu acho que posições vendedoras serão armadas. Óbvio que a rolagem do contrato ferra o swing trader, então toma cuidado, vai ser difícil baixar esse dólar pré-eleição, pessoal, porque não tem ali interesse de trading para isso. Vão se abrir as posições para o próximo contrato. Então, 5.399, espero que seja a máxima entre hoje e amanhã. E para baixo, aonde que eu vejo o primeiro suporte, VWAP comprador, tem sido respeitado o suporte, 5.296, 5.318. Léo, eu vou terminar o dólar só com esses pontinhos aqui, eu não espero que ele tenha muita vol, assim torço hoje. Esse é o Bruno Mazzoni. Bruno, que semana a gente está vivendo, de muita dificuldade de leitura por parte do mercado, exato. E isso se traduz com muita dificuldade para quem estava comprado na Bolsa. A gente viu, sobretudo a partir da sexta-feira da semana passada, uma certa empolgação que motivou muitas pessoas mais em favor de uma leitura de que uma reeleição de Bolsonaro daria mais tranquilidade, previsibilidade para os mercados, condições para a Bolsa subir com mais fôlego, montar a posição, tentar surfar essa semana. Só que desde segunda-feira a gente vê um contraponto, um freio, um contrapeso à tendência do final da semana passada. Quando você voltar aqui na faixa das 10, a gente vê qual que é o seu destaque e como vai ser a dinâmica das negociações. Eu só posso dizer que pelo que o Indifut está mostrando, nós devemos ter pelo quarto dia seguido, bolsa para baixo. Vamos ver, vai precisar mudar bem, porque está caindo 0,80% praticamente agora. Bruno, obrigado, até mais tarde, um abraço. Até daqui a pouco, Léo. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.